Bem, nós estamos aqui para mais uma apresentação dos nossos debates republicanos e trazendo novamente um tema que já provocou bastante interesse dos nossos telespectadores quando do primeiro bloco em torno do mesmo. E por isso temos aqui novamente conosco, como convidados, o Emanuel Cancela, que é secretário-geral do Sindipetro, Sindicatos Petroleiros do Rio de Janeiro, e coordena a campanha com outros dirigentes do sindicato O Petróleo Tem Que Ser Nosso. O Emanuel, que também teve uma participação como dirigente do DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Econômicos, Socioeconômicos, e também é advogado, também tem formação na área jurídica. Temos o professor Daniel Machado Gomes, que é nosso professor, representa a juventude no magistério, né? Professor de Direito Civil e Direito Constitucional da faixa, e que com muita alegria também o recebemos aqui. E hoje acrescentamos ao nosso elenco de convidados, para muita satisfação nossa, o deputado Alessandro Molon, que também tem uma estreita relação com o tema do debate, porque foi primeiro presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, onde teve uma atuação destemida e enfrentou problemas bastante sérios que o tempo nos impede de rememorar aqui, mas foi uma atuação bastante ousada como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, da Alerj, Assembleia do nosso Estado. Atualmente preside a sua Comissão de Cultura, preside a Comissão de Cultura da Alerj, e é membro também da Comissão de Orçamento. E esse é um outro aspecto do problema que nós estamos debatendo aqui, que já conversamos no programa anterior e lembramos que esse problema tem uma faceta econômica, tem aspectos econômicos, inclusive na área internacional, não só na área interna do nosso país, tem aspectos jurídico-constitucionais e tem reflexos sociais de monta. E certamente nos aspectos jurídico-constitucionais e econômicos entra a questão orçamentária sobre a qual o nosso deputado tem se debruçado. Eu agradeço também, deputado Molon, a sua participação aqui conosco na data de hoje. E os estudantes, Felipe Martim Andrade e Luiz Tadeu Pinheiro Oliveira. Vamos começar pelo deputado Molon, que não tivemos oportunidade, problemas de agenda, de tê-lo no primeiro programa. Ele já estava compromissado com outras situações, outros compromissos, mas hoje temos a sua presença aqui. Eu queria que nessa primeira participação, deputado, uma visão da questão do pré-sal, da questão do petróleo e da expoliação dos estados produtores, sobre esse arrasante que nós demos nos aspectos econômico, constitucional e também político dessa matéria. Bom, desembargador, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade, o convite para participar dos debates republicanos, cumprimentá-lo pelo programa, pela presença de estudantes, professores, membros da sociedade civil organizada, né, que dizem respeito ao tema tratado hoje aqui, dizer que eu fico honrado por poder participar desse programa e tentar dar uma contribuição. Né? Eu já tenho conhecimento da abordagem constitucional que se fez já no primeiro programa, abordagem jurídica, aliás, com as pessoas que estão aqui não era de se esperar outra coisa, quer dizer, até o Emanuel, que representa também o setor petroleiro, também tem formação jurídica, né? Quer dizer, estão todos aqui nesse mesmo barco do direito, né? Eu acrescentaria pouco nesse sentido. Eu acho que a minha contribuição mais importante é a contribuição do ponto de vista político e, ao mesmo tempo, econômico. Do ponto de vista econômico, se a gente analisar o orçamento do Estado do Rio de Janeiro, eu nesses últimos anos tenho sido membro todos os anos da Comissão de Orçamento, o Rio de Janeiro, de fato, quebra sem os royalties que recebe hoje. A participação dos royalties no equilíbrio das finanças públicas estaduais é indispensável, quer dizer, não dá para o Estado do Rio abrir mão, não se trata de abrir mão de algo acessório, se trata de abrir mão de algo sem o que não fecham as contas públicas. Só para o senhor ter uma ideia, quer dizer, por exemplo, a Previdência do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, não consegue pagar os aposentados e pensionistas do Rio sem os royalties do petróleo. E boa parte dos royalties é usada para sanar as contas do Rio Previdência para fazer frente a esses gastos. Então,
o senhor que é um desembargador tão atento às questões sociais, imagine a repercussão social de aposentados e pensionistas no Estado sem receber a sua pensão, a sua aposentadoria, as consequências sociais disso, quantas famílias, né, vão deixar de poder prover o seu sustento, o desaquecimento no consumo e, portanto, desemprego gerado por aquilo que essas famílias vão deixar de comprar. Enfim, uma crise social grave, né, que pode acontecer no Rio de Janeiro. E uma crise no Estado do Rio que vai deixar de ter capacidade de investir ou de gastar seus recursos em iniciativas importantes, porque vai ter que tirar de outras áreas para tentar cobrir o rombo no Rio Previdência, e aí vai deixar de gastar em saúde, vai acabar infringindo o mínimo constitucional da educação, que vem sendo atingido com muito sacrifício. Aliás, aqui entre nós, eu tenho denunciado na Comissão de Orçamento que o mínimo constitucional não vem sendo atingido porque são computados como gastos em educação, gastos que não deveriam ser computados como gastos em educação. Por exemplo, a merenda, que claramente não é um gasto em educação, embora pareça, né, mas vem sendo computada como gasto em educação contra a determinação da lei nacional. Então, só imagine, se com os recursos do jeito que estamos, nem os 25% são de fato todos gastos em educação, imagina se a gente perder esses recursos dos royalties. Há um outro debate que vem sendo colocado e que é importante também se fazer sobre a destinação dos royalties, né? Se eles vêm sendo bem empregados ou não. De fato, nós defendemos uma aplicação melhor dos royalties, tanto do ponto de vista do Estado, quanto do ponto de vista dos municípios. Isso não quer dizer que, por não estarem sendo tão bem gastos como deveriam, que nós podemos abrir mão deles. Nós temos que brigar por eles para o Rio de Janeiro, porque é de nosso direito. Royalty é indenização por aquilo que uma determinada atividade causa no meio ambiente. Basta ir a Macaé e ver o que virou a cidade depois da explosão do petróleo. Então, para de alguma maneira preparar a cidade para enfrentar o crescimento populacional, asfaltar as ruas, saneamento básico, escolas, postos de saúde, como é que uma prefeitura vai dar conta disso se não tiver uma compensação financeira? É isso que é o royalty. E no seu raciocínio nós temos que fiscalizar também. A briga e depois a fiscalização. A fiscalização, a democratização da informação sobre para onde estão indo esses recursos. Isso é um ponto importante. Agora, não adianta a gente dizer que estão sendo mal gastos e abrir mão disso, porque o Rio de Janeiro não vai ter um futuro minimamente digno se nós não tivermos essas receitas. Eu vou pedir um intervalo, pedindo licença a todos, depois em seguida voltamos para o próximo bloco. Eu queria saber do professor Daniel o seguinte, Daniel, na sua visão, essa questão, hoje, pelos elementos que nós temos hoje, ela pode acabar, ou até deve acabar, chegando a ser encaminhada ao exame do Supremo Tribunal Federal pelos parâmetros constitucionais, pelos elementos constitucionais que ela apresenta, ou você acredita que a negociação no Congresso Nacional, enfim, que haja uma grande negociação que evite, porque hoje a questão está polarizada, né? Na sua visão, pelos elementos de hoje, a possibilidade de encaminhamento para acordo no Congresso Nacional ou jurisdicionalização no STF? Certamente, desembargador, essa é mais uma situação que vai desaguar no STF. Por quê? Porque nós estamos diante de um problema que envolve a maioria dos estados da federação e 2 estados são os estados produtores. Certamente isso dificulta muito em termos da briga dentro do Senado para que o Rio de Janeiro consiga ter os seus interesses defendidos nesse pleito. É um problema que envolve basicamente a questão do Pacto Federativo. Por quê? Porque parece haver aqui um desequilíbrio na medida em que os estados, que são os estados produtores e que vão sofrer propriamente as consequências dessa produção, dessa exploração de petróleo, não estariam sendo devidamente compensados. O royalty, ele tem natureza de compensação, né? A Constituição fala que o royalty deve ser uma participação ou uma compensação, e então, mesmo enquanto participação, ele já tem essa natureza compensatória, porque a atividade de exploração do petróleo é uma atividade extremamente lesiva ao meio ambiente, como já foi colocado pelo deputado Molon, mas também traz uma série de outros problemas, além da questão propriamente ambiental e ecológica. Investimento em infraestrutura. O município e o Estado acabam por receber uma quantidade de pessoas
que se dedicam àqueles serviços, que trabalham ali, e é preciso uma infraestrutura para receber essas pessoas, em termos de tudo, desde o saneamento básico até a rua e a via que tem que permitir o trânsito para que todo mundo se mobilize e vá para o trabalho, né? Nunca é demais lembrar que, aliás, como o próprio Ulisses Guimarães já falou, na verdade, o cidadão não vive na União, vive no município. Ou seja, essa compensação é justa e é equitativa. Ferir essa divisão, ferir esse equilíbrio entre os estados, esse equilíbrio dentro da federação, é sempre muito perigoso. Cara, Manuel, na sua visão, com a experiência como dirigente sindical, etc., esse equilíbrio de buscar-se o cumprimento do Pacto Federativo, quer dizer, sem violação das situações constituídas, etc. e tal, vai ser possível e vai se caminhar para um acordo político ou isso, como pensa o professor Daniel, vai ter que desaguar mesmo no Supremo? Não vai ter jeito. Na verdade, o Rio de Janeiro é responsável hoje por 80% da produção nacional de petróleo e acho que não pode ficar prejudicado, né? Agora, a discussão não é só essa, né? Na verdade, o petróleo é o ouro negro, é a corrida para o ouro. Então, nessa cidade onde estão instaladas a indústria do petróleo, o povo vai correr em busca de riqueza, de emprego, enfim, de qualidade de vida, né? E o petróleo, ele acaba. Quando ele acabar, por isso que o royalty, ele é compensatório. Porque uma hora vai acabar, imagine Macaé lá, como é que vai viver, como é que vai sustentar a saúde, a educação, enfim. Mas a discussão que a nossa campanha quer suscitar é uma discussão que vai além da questão do royalty. O royalty é importante, os estados produtores não podem ficar prejudicados de jeito nenhum em município. Agora, nós entendemos que tem uma coisa positiva na emenda do IBS, que é estender para todo o Brasil o royalty. Sem prejuízo. Quem paga a conta, Emanuel? Desculpe a interrupção. Quem vai pagar a conta? Porque segundo uma emenda agora apresentada pelo senador Francisco Dornelles, e que parece que o deputado Ibsen também apresentou uma semelhante, a conta iria para a União, quer dizer, para não prejudicar, para não quebrar, a expressão usada foi essa, para não quebrar o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Espírito Santo, a União é que teria que passar uma parte, ela recebe a maior parte desses recursos, né? Ela passaria para esses estados que hoje não recebem, quer dizer, não seria uma cortesia com chapéu alheio. Tem uma emenda do deputado Henrique Alves, do Rio Grande do Norte, que Norte, coloca o royalty como custo. Então, vai tudo para o custo e quem vai pagar... É um fundo, né? É um fundo, quem vai pagar esse custo, a Petrobras vai ser operadora de todos os campos, vai juntar todos os custos da indústria do petróleo e quem vai ressarcir vai ser a União. Então, na verdade, uma coisa que não está sendo discutida, que na verdade os consórcios que vão ganhar na partilha, eles vão ser ressarcidos por todo o royalty que eles paguem em real. A estados e municípios vão ser ressarcidos pela União em óleo. Isso é um absurdo. Então, na verdade, quem vai bancar a conta toda vai ser a União. E a União, ela não tem dinheiro, o dinheiro é nosso. Por isso que eu estou dizendo que essa discussão, o royalty, é uma discussão que vai a 15% de todo o envolvimento. Nós queremos a campanha do petróleo tem que ser nossa, quer discutir o todo, os 85%. É essa discussão que a gente tem que fazer. Então eu vou te pedir uma licença e daqui a pouco nós voltamos de novo com nossos dois estudantes perguntando o que eles acham do petróleo ter que ser nosso.